Paz, amados. Quero ler um texto aqui, se encontra lá no livro de João, capítulo 14, verso 15 ao 17, que diz assim: Se me amais, guardais os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. É um tempo de a gente parar para pensar no que estamos fazendo para o Senhor. E às vezes nós confundimos intimidade com Deus, nós confundimos o que Deus realmente quer de nós. E o Espírito Santo anseia por pessoas que decidam viver uma vida de santidade. Nós estamos vendo que o Espírito Santo está levantando pessoas, crianças, jovens, adultos, pessoas que se disporam, pessoas que decidiram fazer a diferença, pessoas que decidiram andar em santidade, pessoas que decidiram mudar de alguma forma a história da nossa geração. E nós precisamos olhar para o Espírito Santo, que foi deixado para nós como Espírito de verdade e veio nos apresentar essa verdade. Ele vem trazendo para os nossos corações uma sede. E existem pessoas que deixam essa sede aumentar e aumentar, e essa sede é engraçada porque é diferente das demais sedes, porque quanto mais você bebe dele, mais sede você tem, mais vontade você tem de beber. E nós precisamos analisar as nossas vidas, nós precisamos rever os nossos conceitos de cristãos, porque muitas vezes nós estamos parados, olhando para nós mesmos, olhando para as nossas próprias convicções, fazendo do jeito que nós achamos certo. E pessoas estão se perdendo, pessoas estão deixando de viver a vida com Deus. O Espírito Santo anseia por pessoas que o amem. O Espírito Santo anseia por pessoas que consultem Ele para fazer tudo. Seja para ir na esquina, evangelizar e dependam dEle. É o que o Espírito Santo mais tem clamado, dependência, dependência. E essa palavra que eu quero trazer hoje fala disso. De depender dEle para tudo. De depender dEle na hora de orar. De depender dEle na hora de evangelizar. Na hora de impor um jejum. Na hora de levantar uma consagração. Tudo por causa dEle. O Espírito Santo tem saudade de uma igreja primitiva. Uma igreja que para tudo consultava Ele. E o engraçado é que lá em Atos, no capítulo 2, do verso 42 em diante, você vai encontrar uma igreja que vivia unida e que dependia do Espírito Santo para tudo. Dependia do Espírito Santo para ungir alguém, dependia do Espírito Santo para ir a um determinado lugar evangelizar, e como Pedro, a casa de Cornélio, guiado pelo Espírito Santo, Paulo para fazer diversas coisas, e é guiado pelo Espírito Santo. E nós precisamos fazer isso. Nós precisamos aprender a andar, e às vezes nós pensamos, não tem como viver igual antigamente, não tem como fazer igual antigamente, porque nós vivemos outro tempo, agora nós vivemos outra coisa agora, mas é mentira. É uma mentira que o diabo tem tentado colocar, que não dá para ter aquela intimidade antigamente, e o coração do Espírito Santo está clamando por isso, porque ele é uma pessoa. E o Espírito Santo tem falado isso ao meu coração, tem colocado isso dentro do meu coração, que nós precisamos buscá-lo, que nós precisamos buscá-lo a tempo e fora de tempo, correr atrás para que essa intimidade se levante. E é a oração, a base de tudo. Nós precisamos nos indignar com a situação em que estamos vivendo, sentar ali no nosso cantinho de oração, parar para pensar no que nós escolheremos daqui para frente, e não simplesmente achar que dá para ficar do jeito que está. Nós precisamos mudar. Essa é a geração que o Espírito Santo procura, uma geração que decida mudar. E talvez você tenha o desejo dessa mudança, o desejo dessa intimidade, e não sabe por onde começar. Mas é só pedir auxílio a Ele. O Espírito Santo, Ele é o nosso auxiliador, o nosso consolador, o nosso amigo para todas as horas. E nós estamos aqui esperando por Ele. E Ele está esperando por nós, esperando que eu e você olhe para Ele e diga: Espírito Santo, eu quero mais. Interessante que um dia eu entrei nessa linha de oração lá da igreja e sentei. Eu falei: Espírito Santo, eu estou cansado de fórmulas. Eu estou cansado de tentar algo que alguém já fez. Eu quero hoje aqui buscar uma intimidade contigo diferenciada. Eu quero ser uma voz profética para essa geração. Eu não aguento mais ficar te conhecendo só porque os outros falam que eu te conheço. Eu quero te conhecer de verdade.
Eu quero te conhecer em espírito e em verdade. Eu quero ser este adorador. E as lágrimas iam rolando e o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração. E às vezes nós ficamos meio com medo de falar sobre essa intimidade, porque vão falar, vão achar alguma coisa, vão dizer isso e aquilo outro, mas hoje eu posso dizer com toda a certeza do meu coração que eu sou íntimo dele. E que eu tenho alcançado graça, porque eu tenho andado na direção dele, tenho lutado para andar na direção dele. Inclusive esse canal que vocês estão assistindo foi inspirado por ele, porque nós vemos várias pessoas colocarem lá os seus hobbies, os seus passatempos, criticar e fazer outras diversas coisas, e ninguém usa isso aqui para evangelizar. E nós precisamos usar a mídia como meio de evangelismo, tomar das mãos do diabo que nós por muito tempo como cristãos entregamos. Nós precisamos voltar a depender do Espírito Santo. Nós precisamos voltar a andar na dependência do Espírito Santo, porque é Ele quem vai fazer nos nossos corações toda a mudança. Nós nascemos para fazer história, mas nós temos que acreditar nisso. Nós temos que decidir fazer isso. Nós temos que decidir andar fora desse mundinho e parar do nosso comodismo, parar de achar que um banco de igreja vai levar a gente para o céu. Existem pessoas que precisam ouvir do Senhor algo. E a Bíblia diz que Ele traria para os nossos corações a palavra na hora de falar. E nós precisamos voltar a acreditar nessa verdade, de que nós só precisamos pregar e quem faz é Ele. Nós só precisamos pregar e quem faz é Ele. Eu queria ler um texto que está lá no livro de Mateus, antes de encerrar. Mateus 10:20. Diz assim: porque não sois vós quem falará, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala. É o Espírito Santo que vai falar através de nós. Precisa depender dele. Nós precisamos ter uma vida em todas as áreas levantada, em todas as áreas modificadas, mas nós precisamos mais ainda decidir ter uma vida no Espírito Santo de Deus, ter uma vida dependente dele, ter sim a nossa vida profissional, ter sim a nossa vida nos melhores níveis lá fora, mas aqui dentro nós precisamos ter ainda o melhor nível e decidir cada vez subir de nível, cada vez subir de nível. Decida hoje depender do Espírito Santo. Decida hoje sair dessa vida medíocre e viver uma vida de verdade consagrada ao Senhor. Um dia você é crente porque você ora, lê a Bíblia em jejum, e no outro dia você quer desistir de tudo, você quer sair da presença de Deus, você quer parar de acreditar que Deus pode fazer algo por você. Vamos dançar esta música que o Espírito Santo quer nos ensinar. Vamos dançar o que Ele quer trazer para os nossos corações. Não existe um peso de glória, não existe um galardão que seja maior do que essa intimidade. Isso são só consequências do que vai vir. É só consequências do que vai vir. Nós precisamos acreditar nessa verdade e voltar, como a igreja primitiva, a ter fome e sede de Deus, para que os enfermos, ao som do nosso bom dia, sejam curados. Quando você chegar numa casa e saudar com um bom dia e tiver algum enfermo, ele salte da cama. E eu quero dizer a você hoje: salte desta cama, do comodismo, da apatia, da preguiça espiritual, e venha. Deixe o seu coração ser inquietado pelo Espírito Santo. Decida depender dEle. Decida viver para Ele. Decida acreditar que você não nasceu por acaso. Que você não nasceu para ocupar um banco de igreja. Que você nasceu para fazer história. E não é qualquer história. Não é qualquer história. Dependência do Espírito Santo tem que estar no nosso coração. Dependência do Espírito Santo tem que fazer parte da nossa linguagem. Dependência do Espírito Santo tem que ser a nossa comida durante a manhã, durante a tarde, durante o jantar, o lanchinho da tarde também. O Espírito Santo tem que fazer parte das nossas vidas mais do que as outras coisas. Vamos gastar tempo com Ele. Vamos voltar à igreja do Senhor a gastar tempo e a ouvir o que o Espírito Santo diz às igrejas. Lá em Apocalipse, as 7 cartas para as igrejas, e o Senhor falava nelas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. E hoje eu te convido, igreja, a ouvir esta voz. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. Aviva-te, levanta-te, porque o Espírito Santo está com saudades de você, igreja. O
Espírito Santo está buscando pessoas, e Ele está encontrando pessoas dispostas, e essas pessoas que têm se disposto, Ele tem levantado. Ele tem levantado. Eu estava assistindo ontem uma criança, lá na Batista Lagoinha, na igreja do Diante do Trono, cantando, contando a historinha de Noé também. E eu percebi que o Espírito Santo estava desesperadamente levantando pessoas apaixonadas por Ele, pessoas que decidem viver para Ele. Nós não estamos aqui para buscar reconhecimento ou uma fama, nós estamos aqui para depender do Espírito Santo de Deus. E que você pense nisso todos os dias. Dependa do Espírito Santo, dependa do Espírito Santo, e que o Senhor seja contigo, em nome de Jesus. Que a sua oração possa ser essa: Espírito Santo, me ensine a viver na sua dependência, em nome de Jesus. Amém.